O filme The Mandalorian e Grogu tá confirmado pela Disney e pela Lucasfilm, e eu analisei inclusive esta bomba no vídeo que você confere aqui em cima no card. A gente deve ter esse filme estreando lá para 2026, então ainda tem muito chão de produção a ser feito aí pelo Jon Favreau e também pelo Dave Filoni auxiliando, mas a gente já pode supor algumas coisas, então eu vou trazer para você agora uma lista de 5 vilões que podem aparecer no filme e Mandalorian e Grogu poderão enfrentá-los na tela grande, trazendo aí o cinema como a casa de Star Wars mais uma vez. Vamos assistir? Vem comigo agora! Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e vamos começar a nossa lista de teorias, rumores e especulações para Star Wars de volta aos cinemas com o filme The Mandalorian and Grogu. Dentre os rumores que a gente está tendo aí deste filme, um deles é de que a 4ª temporada pode dar lugar ao filme, mas eu diria que isso pode ser uma outra coisa, sabe? Pode ser convertida de outra forma. Eu vou trazer aqui no vídeo também, então continua comigo e acompanha o vídeo inteiro e inclusive vai comentando a lista de vilões aqui embaixo, eu quero saber o que é que vocês pensam também. Essa lista que eu vou trazer agora para vocês estava no site Comic Book Movie e eles trouxeram uns 5 vilões que podem aparecer no filme de The Mandalorian e Grogu e que a nossa dupla pode enfrentar nesse período de tempo aí entre a ascensão da Nova República, depois a queda dela e também a ascensão da Primeira Ordem. Ou seja, tem muita gente que a gente pode comentar, que a gente pode trazer do Legends para o cânone ou até mesmo trabalhar no cânone atual e desenvolver para esse filme. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração são os rumores também de que o filme que o Dave Filoni vai dirigir vai se chamar Herdeiro do Império, ou seja, tudo isso aponta para um grande clímax enfrentando aí o Grão-Almirante Thrawn. Só que a gente pode trazer aqui uns vilões, primeiramente no top 5 aí, que podem também fazer parte dessa herança imperial. E aqui, para o 5º lugar dessa lista, eu quero trazer a galera do Conselho das Sombras. O Conselho das Sombras era aquela patota imperial que a gente vê na 3ª temporada de The Mandalorian, em que o Moff Gideon também participa, e a gente tem alguns imperiais ali no meio desse conselho, que de certa forma ainda são um pouquinho leais ao Thrawn, acho que a gente pode dizer, já que estavam todos ali apreensivos e esperando o retorno do Grão-Almirante Thrawn, mas também são leais aos seus próprios interesses. Um deles é o querido pai do Armitage Hux, o Brandon Hux. Brandon Hux esteve também, faz parte, no caso, do Conselho das Sombras e estava muito interessado ali nas experiências dele de clonagem, né, como Moff Gideon dá uma cutucada ali, mais precisamente querendo dizer sobre o projeto de talvez ressuscitação do Imperador Palpatine, talvez aí a ascensão do Supremo Líder Snoke. A gente ainda não tem isso com certeza. Só o que a gente tem são essas teorias aqui que a gente pode debater, eu e você, aqui no Diário Rebelde. Seja como for, a gente tem que se lembrar que na 3ª temporada de Mandalorian, Din Djarin encerra a história conversando com o nosso querido, Paul Sun-Hyun Lee, que é o Carson Teva, em The Mandalorian, né? Conversando com ele e dizendo, eu sei que vocês estão caçando remanescentes imperiais, então se tiver espaço aí para um freelance, eu estou à disposição para trabalhar para a Nova República para caçar remanescentes imperiais. Imaginem que a gente tem então o filme The Mandalorian and Grogu com Din Djarin e Din Grogu caçando remanescentes imperiais. E que remanescentes imperiais tem mais cara de vilãozão grande mesmo do que essa galera aí do Conselho das Sombras, hein? Isso também leva ao retorno do Thrawn, e aí depende se o Thrawn quer retomar o Império, né, da forma que ele existia na época do Imperador Palpatine, ou se ele também está atrás dos seus próprios interesses. Mas eu acho que o Conselho das Sombras pode dar, sim, um grupo de vilão muito interessante para Din Djarin caçar no filme de The Mandalorian and Grogu. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Agora a gente vai pro nosso número 4. Eu quero trazer agora alguém do Legends, do universo expandido Legends. Então lá, e se você quiser botar o selo, pode. Mas lembrando, a gente vai falar desse personagem trazendo para o contexto do cânone para o filme The Mandalorian Grogu. E quem eu tô falando é Yoru's C'baoth. Yoru's C'baoth é um Jedi sombrio que aparece na trilogia Thrawn, Herdeiro do Império, na trilogia de livros do Timothy Zahn, do universo expandido Legends. E ele, como Jedi sombrio, queria ter Luke Skywalker, Mara Jade e Leia Organa sob seu controle. Mas mais do que isso, ele começa como um ajudante do Thrawn, de certa forma, e evolui como querendo montar o seu próprio império. E o Yorus, ele é muito poderoso, ele pode enfrentar Darth Vader, pode enfrentar Palpatine, ele também solta
Force Lightning, né, que são os relâmpagos da força, e ele tá dentro desse contexto aí de Herdeiro do Império, né? Ele é um vilão poderoso que tá dentro desse contexto do Thrawn retornando, que a gente tá vendo agora no cânone. Então acho que seria uma abordagem interessante o Yoros C'baoth ser o vilão de The Mandalorian e Grogu, especialmente porque ele também tá envolvido com clonagem. Nos livros Legends do Herdeiro do Império, o Yoros C'baoth ele faz o seu próprio Luke Skywalker. É o Luke Skywalker, né? Como um clone da mão do Luke, que foi decepada lá em Império Contra-Ataca pelo Darth Vader. Agora imagine o Yoros aparecendo como vilão no filme The Mandalorian e Grogu e querendo clonar o Grogu, querendo o Din Grogu para si, para poder fazer experiências e talvez até o seu próprio exército de sensitivos da força, como ele, de certa forma, tenta fazer ali no Herdeiro do Império, né, no Legends. Então acho que seria algo muito interessante e traria um conflito novamente de volta para o Din Grogu, que ficou um pouco apagadinho na terceira temporada, né? Não estava mais tanto à sua volta, já que o conflito com o Din Grogu tinha se resolvido lá na segunda temporada, mas seria interessante porque seria uma espécie de motivação para o Din Djarin estar de volta mais ativamente na batalha, né? E enfrentar um Dark Jedi, enfrentar alguém com poderes da força tão grandes, pode ser interessante para um crescimento de personagem do Din Djarin, que eu acho que foi também muito diminuído na terceira temporada. Vamos lembrar também que o Moff Gideon fez várias experiências de clonagem, e isso tá em paralelo também com o Palpatine retornando, tá em paralelo com o Yoros C'baoth fazendo aí as experiências dele de clonagem e tendo o Luke Skywalker. Inclusive assista esse vídeo onde eu falo sobre o Moff Gideon talvez ser um herdeiro do Império também, né, e com seus clones, etc e tal. É um vídeo muito interessante. O que você acha? Você acha que o Yoros faz sentido? Eu gosto da ideia. Na verdade, essas duas que eu trouxe agora, o Conselho das Sombras e o Yoros, pra mim são alternativas muito interessantes que a gente pode ter de vilão nesse filme do Mandalorian, viu? Agora eu vou trazer um que eu não tô muito afim de voltar, não. Eu também não tô querendo que ele volte, não. Eu acho que já deu, eu acho que já morreu, já tá enterrado, o Obi-Wan já terminou essa história, então você já sabe de quem que eu tô falando, né? O nosso terceiro vilão aqui dessa lista é ele, Maul. Outra vez? A questão toda é a seguinte: Maul virou um líder criminoso ali no período da ascensão do Império, né? E especialmente em Star Wars Rebels e ali também entre The Clone Wars e no período de Han Solo, Uma História Star Wars, Maul é o líder da galera da Aurora Escarlate. Então ele é sim líder de um sindicato criminoso, tá construindo seu império criminoso, aquela coisa toda que a gente já falou. A questão toda é que quando a gente vai para Star Wars Rebels e Maul enfrenta Ben Kenobi, tem toda a treta com Ezra, etc e tal, o Ben Kenobi resolve isso com as mãos dele, né? Ele mais uma vez derrota Maul, só que dessa vez aparentemente para sempre. Ele mata Maul em um confronto muito samurai, um confronto muito épico, que o Dave Filoni foi responsável, inclusive ele era showrunner de Star Wars Rebels, então é o Dave Filoni que decidiu isso aí. E aí ele voltar para ser o vilão de The Mandalorian Grogu, eu não sou muito a favor não, porque mais uma vez, morreu, tá morrido, tá matado. Ah, morre! Eu sei, olha só as Asajj Ventress aí voltando, inclusive confira aqui em cima no card o vídeo sobre isso, mas, porra, você chega, sabe? Ah, meu Deus, a Asajj Ventress está voltando, ainda não é um problema para mim, mas o Maul retornar já é um problema maior, porque a gente viu isso em tela, a gente viu isso em animação, então não precisa, tá? No, God! Por outro lado, seria interessante que a história de Han Solo 2, que estava teoricamente em produção muitos anos atrás, antes da Lucasfilm dar o break em Star Wars nos cinemas, pode ser interessante de ser juntada ali com a história de The Mandalorian e Grogu. E também a ascensão da Aurora Escarlate pode ser algo muito curioso pra gente ver, servindo como vilão aí, servindo como antagonistas desse filme The Mandalorian e Grogu. Outra coisa que faz sentido para um possível retorno do Darth Maul, o qual eu não acredito, tá? Quero deixar isso bem claro aqui, é que seria interessante, mercadologicamente falando, puxar um vilão ali da clássico, que muita gente dos fãs gosta e que também o público geral, de certa forma, conhece, para um filme que vai atrair muitos assinantes do Disney Plus, né? E filme de cinema é assim, ele não pode só atrair a galera que assina Disney Plus. Tem que atrair o público geral, tem que se apresentar como uma opção de entretenimento para o público geral. E você trazer o Maul como um vilão
daria aí um apelo grande o suficiente para que o filme furasse a bolha. Mas, novamente, eu acho que isso não vai acontecer e eu torço para que isso não aconteça. Comente aqui embaixo se você acha que o Maul voltar como vilão do filme do Mandalorian aí seria uma coisa boa ou não. Quero saber de você. O segundo lugar dessa lista aqui, que eu tô trazendo pra vocês, do Comic Book Movie, é alguém que seria interessante pela conexão com a trilogia sequel, apesar de muitos de vocês não gostarem da trilogia sequel, eu sei, eu estou de olho em vocês. Mas temos que teorizar, temos que falar, e a pessoa, ou melhor, a coisa, ou melhor, o vilão que poderia voltar aqui no segundo lugar dessa lista seria o Supremo Líder Snoke. O que sabemos é que as experiências de clone do Moff Gideon e também muito do que provavelmente o Brandon Hux estava fazendo ali na Cocó, nas Entocas, acabou gerando o surgimento do Supremo Líder Snoke como um backup enquanto Palpatine tentava ressurgir em Exegol. Por enquanto essas são as informações do canon que a gente pode trazer aqui, né, supor aqui entre a gente nesse tete-a-tete que a gente está tendo eu e você. Então com isso, o fato do Snoke retornar seria, não retornar, mas no caso aparecer, né, no filme The Mandalorian Grogu, seria um interessante laço com a trilogia sequel, pela conexão, né, pelo fato de que tudo o que está havendo ali nesse período da Nova República, como Ahsoka, como The Mandalorian, como a gente vai ver em Skeleton Crew também, acaba levando com a Primeira Ordem, tá? Acaba levando no surgimento da Primeira Ordem nos eventos da trilogia sequel, que é canon, tá? Desculpa aí, galera, mas é canon. Tá bom. Então, seria interessante a gente ver o Snoke retornando, né? Talvez até como uma história de origem do Supremo Líder Snoke. A gente não vê uma origem dele nos quadrinhos ali da ascensão do Kylo Ren, que são quadrinhos bem interessantes, bem legais. Eu não lembro se eu fiz vídeo, se eu fiz eu coloco aqui em cima, se eu não fiz, é isso aí. Mas eu acho que eu fiz um vídeo sobre o Kylo Ren explodindo o Templo Jedi, então eu vou botar esse aqui como sugestão, não sei, vamos ver. Mas enfim, seria interessante a gente ter uma história de origem do Supremo Líder Snoke, talvez mostrando como ele conseguiu aquelas cicatrizes que a gente vê ele tendo ali na época da trilogia sequel. E imaginem só se essas cicatrizes foram provocadas justamente pelo Mandaloriano e pelo Din Grogu. Não seria interessante? Eu acho que seria. Eu também. E aí, pense o seguinte, são 30 anos entre o final de Retorno de Jedi e o retorno, e a ascensão, melhor dizendo, da Primeira Ordem, o retorno efetivo do Palpatine, né? São 31 anos, no caso. Imaginem que o Din Djarin e o Grogu são responsáveis por atrasar esse retorno. É muito tempo, né? Então a aparição do Snoke aí nesse filme de The Mandalorian seria particularmente para explicar porque demorou tanto aí para a Primeira Ordem ascender e para o Palpatine retornar. Quem seria responsável por esse atraso seria o Din Djarin, né, e o Grogu trabalhando em conjunto com a Nova República e talvez enfrentando aí o Supremo Líder Snoke e atrasando o retorno de Palpatine sem eles saberem, claro, né, porque eles e nós só sabemos do retorno do Palpatine ali no maravilhoso Ascensão Skywalker. E para fechar essa lista, o primeiro lugar de vilão que pode aparecer ou não em The Mandalorian and Grogu é aquele que é o maior vilão de The Mandalorian, Moff Gideon. Giancarlo Esposito, um grande ator fenomenal que eu tive a oportunidade de conhecer junto com o Tateshi lá na Star Wars Celebration. A gente apertou a mão, cara, gente boa pra caramba, foi muito rápido, mas ele é muito brother e também é talentosíssimo. O cara é genial, ele é um excelente ator e é, assim, um que eu gosto muito desde Breaking Bad. Então a gente tê-lo como um vilão cinematográfico de The Mandalorian Grogu seria muito interessante, seria uma vitória, eu diria, para os fãs. Mas aí a gente tem aquela história toda dele ter morrido no final da terceira temporada de The Mandalorian. Só que é aquilo, né? Star Wars ninguém morre. Se não tem corpo, não morreu. E até quando tem corpo, não morreu também, né, as Adventures. Então, o retorno de Moff Gideon para enfrentar novamente Din Djarin e Din Grogu seria o quê? Um clone, por exemplo, já que ele estava fazendo várias experiências com clone ali em The Mandalorian, né, na terceira temporada, e era o que ele tanto queria. Seria quase como um confronto definitivo entre eles, né, entre o Mandalorian, entre o Grogu e o maldito do Moff Gideon aí. Então, isso também ajudaria a responder algumas perguntas sobre o processo de clonagem, sobre o retorno do Snoke, né? Quem é o Snoke ali mais pra frente, puxando também o nosso segundo lugar aí da lista. Então é algo que é muito interessante, sim, e talvez o Moff Gideon ainda não tenha terminado essa história, apesar da gente ver ele ali pegando fogo no final de The Mandalorian, né? Mas seja como for, ele é um vilão muito interessante e ver o seu retorno como um clone é tão Star Wars que chega a ser mais Star Wars. Acho que faria sentido também
para o cinema. Uma coisa que eu quero trazer aqui antes da gente fechar esse vídeo muito importante é um rumor que inclusive amarra com tudo isso aqui que eu falei sobre os possíveis vilões de The Mandalorian e Grogu. O ponto todo é o seguinte, galera, a gente tem aí uma possibilidade de não termos a 4ª temporada de The Mandalorian por conta aí da produção do novo filme. Só que um rumor que tá bombando por agora e que pode justamente estabelecer alguns dos vilões que a gente falou aqui, como por exemplo o Conselho das Sombras, o próprio Moff Gideon ou até mesmo o Snoke, é de que a 4ª temporada não vai ser eliminada, mas que vai ser reduzida para 6 episódios e assim a gente teria o final da história com o grande filme The Mandalorian Grogu, dirigido pelo Jon Favreau e com produção do Dave Filoni. Esse é o rumor mais recente que pipocou essa semana e que pode amarrar com o surgimento de alguns desses vilões. Quero saber o que você acha, comente aqui embaixo e não se esqueça de consumir mais vídeos do Diário Rebelde, que a gente está aqui toda semana trazendo Star Wars para você. Valeu e que a força esteja sempre com você!